No vídeo de hoje, vou falar para vocês sobre algumas cenas engraçadas das provas da escolinha do professor Girafales. A gente sabe que a turminha sempre fazia aqueles famosos exames. E no vídeo de hoje vou trazer aqui os momentos mais engraçados. Então, roda a vinheta. Chaves é tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. E eu falo isso porque Chaves tem diversas cenas que fazem com que a gente entre um pouco na atualidade que nós vivemos. Eu, inclusive, quero falar sobre uma dessas cenas no final do vídeo. Porque nesse vídeo de hoje eu vou deixar uma mensagem bonita no final do vídeo. Bom, provando que Chaves é mais atual do que pensamos. E agora, falando sobre essas cenas, eu vou falar sobre os episódios de Chaves que a turma faz provas. Pra quem não sabe, existem umas 2, 3 versões desse episódio. Eu vou falar sobre as cenas, os melhores momentos, as cenas mais marcantes e que mais fazem com que Chaves esteja provando que é mais atual do que pensamos. O vídeo de hoje envolve 2 temas. Primeiro, que eu quero falar sobre as cenas mais engraçadas. E segundo, que eu quero te provar que Chaves é mais atual, Chaves é antigo e conseguiu ficar na atualidade mesmo assim. Os anos passam e Chaves sempre é lembrado. Pessoas de diversas idades assistem. Agora vamos lá. Primeiramente temos a primeira cena que nós temos é a cena em que as crianças terminam de fazer a prova. Na verdade, ninguém terminou de responder. Tá certo. Não. Chaves. Mas o professor Girafales não quer saber e começa a pedir para recolherem as provas. E aí, quando ele pede para recolherem as provas, as crianças ficam: não, sim, Chaves, que? Eu achei engraçado que quando o Chaves fala aqui, todo mundo vira a cabeça junto. Aí ele começa a recolher as provas. Inclusive, uma curiosidade interessante é que nós temos uma participação milagrosa é da Cândida? Eu esqueci o nome, se é Cândida ou Pátio, mas se não me engano é a Cândida Malixa. Ai, meu Deus. A gente tem a participação de uma personagem, que agora eu esqueci completamente o nome, a Malu. A Malu apareceu nesse episódio. E ela aparecia em pouquíssimos episódios. E nesse episódio em específico eu me surpreendi que eu não lembrava que ela tinha aparecido. Na versão de 79 em específica. Agora falando sobre uma cena engraçada também, é que quando você já começa a reprovar as provas. Reprovado, 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 reprovado. Que vergonha, hã? Então, assim, gente, é muito interessante ver isso, porque isso acontece hoje em dia? Acontece. Agora eu vou falar sobre a outra parte, porque eu vou perguntar pra vocês se acontece na sua sala, na sua escola, que na minha acontece. Ora, a culpa é sua. A Paty fala que a culpa é dele, que todos foram reprovados. Aí, Se eu tivesse posto aprovados, nenhum de nós teria sido reprovado. Então eu sou o culpado. o professor já faz pergunta, por que a culpa é minha? Ah, a Paty. Bom, foi o senhor que colocou o reprovado em todas as provas. Gente, essa cena, ela ficou marcada pra mim na minha infância, porque é uma cena engraçadíssima. Se tem uma coisa que me dá nostalgia, não queria que você comentasse também se você é assim, é lembrar daquelas cenas que eu assisti tanto no SBT. Isso me dá tristeza de verdade, que eu quero logo que Chaves volte. Bom, agora vamos lá. Vamos de alegria. Eu vou falar de outra cena. Eu já falei pra vocês aqui no canal que tem algumas cenas de Chaves, nesse episódio da escolinha, que o professor Girafales fala uma coisa e eles pensam que ele tá falando outra. O nhonho é irônico. E aí o professor Girafales fala: na minha aula não se tem falas irônicas. E aí o Godines: não veio. Aí o professor Girafales: como assim não veio? A Verônica, a menina que senta do lado. A gente tem umas cenas assim muito engraçadas que eles pensam que eles estão falando de pessoas. Nhonho, eu estou esperando. A Verônica. A voz do Nhonho. Eu sou péssimo em imitar as vozes de Chaves. O que eu tento? Bom, agora vamos lá. Falar sobre uma outra cena. Ali tem uma cena engraçada quando o Nhonho vai se sentar. Porque sem querer ele acaba indo em cima do Chaves. Aí o Chaves fica com aquela cara de quem tá com falta de ar. Temos muitas cenas engraçadas nesse episódio e uma delas é essa. Agora falar sobre o que o Chaves fala depois que o Nhonho levanta. Você é muito mais pesado que o hipopótamo do professor Girafales. Isso, você é muito mais pesado que o hipopótamo do professor Linguiça. O que você disse?
Me escapuliu. Eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui rapidinho. É impressionante o tanto de apelido que eles conseguiam pro professor Girafales. Eu acho que é uma criatividade tão grande que o Bolanhos tinha. Eu não sei se era a criatividade do Bolanhos ou se era coisa até mesmo improvisada. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui se você quer um vídeo falando de cenas que os atores improvisaram. Se eu não me engano, eu já fiz. Só que eu queria muito fazer mais. Agora falando sobre a cena em específico, é engraçado que o professor Girafales olha pro Chaves, já repreendendo. E assim, uma situação que acontece hoje em dia também, acontece. Inclusive, vou falar sobre uma coisa, outra coisa rapidinho aqui depois. Agora falando sobre a última cena que eu quero falar no vídeo de hoje, vocês vai, assim, é engraçado também. A Chiquinha fala pro Nhonho que o nome dele não é, que ele não pode chamar o professor Girafales pelo Nhonho, pelo nome, ele tem que chamar de professor. E o nome dele é Mestre Linguiça. E aí o professor Girafales, tá. É engraçado que ele quase concorda com a Chiquinha sem querer e depois a repreende. E aí nós temos a cena dele reclamando, falando que o nome dele é professor Girafales. Quando ele se enrola para falar isso, também é muito bom. Inclusive, queria falar para vocês, inclusive, também, o quanto o Kiko faz falta nesse episódio. O Kiko faz bastante falta, sim. Assim, eu já falei aqui no canal algumas vezes, inclusive posso fazer um vídeo específico de novo falando sobre essas substituições que foram feitas quando saíram Kiko e Seu Madruga, que nenhuma deu certo. Já adianto pra você que nenhuma deu certo. Agora vamos lá. Falar sobre rapidinho sobre uma outra coisa que eu queria falar para provar mais uma vez que Chaves é mais atual do que pensamos. Existe um episódio de Chaves da fase de 80. E um dia serão derrubadas todas as fronteiras para que possamos viver como o que somos, como irmãos. 92, que o professor Girafales fala sobre fronteiras. Provavelmente uma aula de geografia, só que aí ele entra em um outro assunto. Ele fala sobre fronteiras. Ele promete aos alunos que algum dia serão derrubadas todas as fronteiras para que possamos viver como que somos, como irmãos. Essa cena me fez refletir muito, inclusive eu já até coloquei ela eu acredito que eu já postei no meu Instagram, no meu TikTok. Só falta postar aqui no YouTube, eu quero muito postar, só que eu tenho aquele medo, assim, de direitos autorais. E assim, bem galera, eu vou disponibilizar logo a cena pra vocês, talvez eu coloque na minha comunidade se eu encontrar. É uma cena extremamente reflexiva, que faz a gente pensar na atualidade. Chaves, ele é antigo, mas ele consegue entrar em assuntos que até hoje se permanecem, sabe? Aquela situação que não mudou. Na época era de um jeito e hoje em dia ainda é do mesmo jeito. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo aqui embaixo, compartilhar com outras pessoas que você conhece. Por favor, galera, vaquinha solidária. Aqui no link da descrição e em todos os meus vídeos, absolutamente todos os meus vídeos que eu estou postando, eu estou colocando para vocês ajudarem o Rio Grande do Sul, que ele ainda precisa da nossa ajuda. Sempre ajudando como puder, com fé em Deus, tudo vai se dar certo. Vou ficando por aqui, até a próxima.